Sejam bem-vindos, este é o Alvorada em Pauta. Eu sou o Rafael Lourenço e faço companhia a vocês a partir de agora. Aqui junto comigo, eu tenho a honra de receber o Zé Carlos Pereira, com uma história aí no meio político, conhecedor da nossa cidade. Um prazer tê-lo aqui nessa noite. Também junto com a gente aqui no programa de hoje, o ex-prefeito da cidade de Alvorada, João Carlos Brum. Prazer recebê-lo. Igualmente. E o presidente da ACIAL aqui no nosso município, Edson Bachinski. Boa noite. Obrigado. Prazer recebê-lo. A gente vai iniciar hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, recebendo também, através aí de um contato online, a secretária de saúde aqui do nosso município, Neuza Abruzzi. É importante a gente falar para todos vocês, né? Nós todos estamos mantendo aqui o distanciamento, mantendo todos os cuidados, álcool em gel. A maioria aqui todos, né, já foram vacinados, eu também. Então, nós estamos procurando manter todos os cuidados aqui no estúdio. E justamente para não haver aglomeração, a nossa convidada de hoje, secretária Neuza Abruzzi, está conectada com a gente através aí da internet. A gente consegue conversar já com a nossa convidada de hoje, a secretária Neuza Abruzzi? A gente teve um problema no link? Ok, então daqui a pouquinho a secretária Neuza Abruzzi entra novamente com a gente e nós vamos aqui conversar com ela sobre a vacinação na nossa cidade. Que está sendo, no primeiro momento que a gente está observando aqui, tendo bastante êxito, né? A nível estadual, ela ocupa hoje o primeiro lugar aí, e o Rio Grande do Sul em primeiro lugar a nível nacional. Acho que isso é muito importante, né? Estamos acompanhando, né, o processo todo de vacinação. A Alvorada está conseguindo acompanhar o ritmo da vacinação no Rio Grande do Sul e é um fato a ser comemorado, independente de qualquer outra dificuldade que se teve, né? Quando a gente está avançando, a gente tem que comemorar sempre. Prefeitos, administrar uma cidade já é difícil. Agora, no meio de uma pandemia, é um desafio ainda maior. E ter a Alvorada hoje conseguindo êxito aí nessa vacinação é um motivo de alegria para todos nós alvoradenses, né? E de orgulho, né? É um trabalho muito bom que está sendo feito. Eu fui vacinado já as duas doses, né? E as duas vezes que eu estive lá no ginásio, a gente percebe que tem organização. Então, eu quero parabenizar a secretária Neuza, estender meus cumprimentos também a toda a equipe, né, da saúde daqui do nosso município. E até saiu na sexta-feira uma pequena nota na 0 Hora, na coluna Rosana de Oliveira, dizendo que Passo Fundo estava adiantada com 47 anos, com as pessoas, né, com 47 anos de idade. Só que nós já tínhamos na sexta-feira, na quinta-feira, vacinando os de 44. Até liguei para a Neuza, né? Digo, secretária, dá uma olhadinha aí, porque, né, tenta corrigir isso aí. E, de fato, no sábado de manhã, na 0 Hora do final de semana, saiu a correção dizendo que a cidade mais avançada em termos de vacinação por idade seria Alvorada e não Passo Fundo, né? Foi corrigido e ficou muito bom. Que bom. E assim, presidente Edson Bachinski, da ACIAL, a gente teve até aí, daqui a pouquinho a secretária volta com a gente, a vacinação, né, do pessoal das indústrias, né? E isso também é muito importante, né, para o progresso e o avanço aí dentro do empresariado e também do trabalho aqui na nossa cidade, né? Excelente. Mas antes de eu comentar na questão da indústria, eu quero formalizar o meu agradecimento e os meus parabéns em nome de todo o empresariado do município de Alvorada, à secretária Neuza Abruzzi, né, e ao Poder Público, ao Executivo, né, por todo esse trabalho. E esse trabalho ele não vem de aliança, ele não vem só nesse ano de 2021, né? Nós nos aliançamos desde 2020, né? Na gestão anterior e que continua agora, né? E tivemos excelentes êxitos em todas as ações, negociamos algumas coisas que estavam a nosso alcance, que estavam ao alcance do poder público, sem ferir as regras, os protocolos e os decretos, né? E continuamos aí 2020, acredito que com uma aliança muito forte junto ao poder público, né, e com todo o apoio, principalmente da secretária, né, que foi uma das primeiras pessoas que eu visitei e agradeci, formalizei, né,
a partir desse ano de 2021, né? E na medida da nossa necessidade, nós tivemos uma grande necessidade, a questão de vacinar o pessoal da indústria, né? A gente vê que a indústria, ela não parou durante todo o período de pandemia, né? Ela precisou continuar. E dando continuidade a isso, era mais do que justo que a gente conseguisse pelo menos um dia especial de vacinação, né? Foi enviado um ofício à secretária, ela nos deu as premissas, as orientações, e na sexta-feira nós fomos agraciados, né, com a vacinação de praticamente uma gama muito grande de industriários, né, tanto do distrito industrial como fora do distrito industrial, né? Então fica o nosso agradecimento como entidade representativa do comércio, da indústria, de serviço do município, né? E principalmente esses heróis da indústria, né, que receberam essa primeira vacina, essa primeira dose da vacina, né? Então fica o nosso agradecimento formal à secretária e continue contando conosco, né? Eu acho que a gente está fazendo, e o Zé Carlos colocou, né, a questão de pontos positivos para o município, né? A gente fica preocupado por alguns estigmas que a gente arrasta por longos anos, mas agora a gente está mudando, né? E precisa. Eu tenho aqui do meu lado o prefeito Carlos Brum também, que foi o homem que trouxe o lema a capital da solidariedade, né? Isso é importante agradecer, porque a autoestima de um povo, ela transforma muito mais do que muitas ações que a gente pensa aí do dia a dia, né? E falando em autoestima, né, o nosso município, né, ele está aí ponteando, né, dentre os municípios que mais vacinam e que já está no nível de anos mais próximo, né? Então significa mais jovens em nível nacional, né? Mais jovens sendo vacinados, né? Isso para nós que amamos o nosso município, né, que temos um carinho especial por nossa cidade, a gente ouvir isso e ver isso e ler nos órgãos de imprensa, e órgãos de imprensa renomados no estado, né? Que a Alvorada é top one, né? É a primeira, e tomara que seja a primeira a chegar a 100%, né? Esse vai ser o maior orgulho nosso, né? Então, muito obrigado, secretária. Secretária Neuza Abruzzi, que bom receber a senhora, mais uma vez a gente conversando. Eu gostaria que a senhora comentasse aí a fala do presidente da Cial, Edson Bachinski, e falasse também pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse momento, a que se deve esse êxito que a nossa cidade tem tido aí na vacinação, esse processo de vacinação, tão esperado por toda a nossa comunidade, né? E também, é claro, por toda a população do nosso país, também, como também a população mundial. Boa noite. Boa noite a todos que fazem parte da mesa hoje, né? O Zé Carlos, né, nosso amigo aí de anos, o ex-prefeito Carlos Brum, um parceiro com o qual eu tive o prazer de trabalhar, Bachinski, né, que sempre esteve nos apoiando em todas as ações que a gente conversa com a Cial, ele está sempre presente. E muito obrigado, Rafael, pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Bem como o Bachinski falou mesmo, é muito satisfatório, né? A gente tem muito orgulho da nossa cidade e a gente procura fazer uma administração de muito respeito e de muito carinho para toda a comunidade. Isso não se constrói sozinho, né? É toda uma administração em que o prefeito José Arno Apolo do Amaral nos dá essa oportunidade de trabalhar, né? De buscar alternativas, de deixar a gente expandir o trabalho, porque ele quer o melhor para a sua cidade. Então, nós chegamos... Tudo é novo, no período de pandemia, tudo é novo para todos. É um dia após o outro, os ajustes são diários, né? Então, a gente conta muito com a equipe técnica e com todos os trabalhadores da saúde. Nós sentamos e sempre organizamos todas as ações que nós vamos fazer juntos.
e está aí o sucesso da vacinação. A gente programou um grupo de vacinadores, de atendentes, a parte toda da informática, a logística de como receber, quais os cuidados que nós teríamos em colocar em tempo real do sistema, né? A questão dos números de vacinados, tudo a gente pensou em detalhes assim, para que a gente pudesse, porque a gente sabe que é uma grande demanda, a gente sabe que muitas pessoas trabalham, queriam ficar na fila, para que a fila não demorasse, que fosse um trabalho ágil e correto, né? Todas as vacinadoras fizeram um curso de capacitação para cada tipo de vacina que vão aplicar, né? A Pfizer, a Oxford, a Coronavac, agora a Janssen, que nós vamos receber. Então, cada uma tem uma particularidade. Então, a gente se organizou e elas estão prontas para fazer todos os tipos de vacina que nós recebermos, e foi isso que deu certo. Então, a gente não tem dia e não tem horário. Chegando vacina no município, o nosso objetivo é imunizar, né? E é imunizar todos os nossos alvoradenses e as pessoas que trabalham no nosso município. Nós fizemos um cronograma, a gente vai largando gradativamente de acordo com as ordens, com as doses que estão chegando, e a gente procura divulgar isso amplamente para que todos venham, para que todos tenham acesso. A questão da segunda dose, nós estamos trabalhando muito por telefone e de busca ativa na próxima semana com as agentes comunitárias de saúde para buscar essas quase 300 pessoas que ainda não se vacinaram. Nós tivemos um trabalho bem grande agora, sexta e sábado, que foram quase 2.000, né, trabalhadores da indústria que passaram pelo ginásio, né, para se imunizar. Então, tudo isso nós contamos com o apoio de vários órgãos, né, contamos com o apoio do pessoal que trabalha nesses setores de indústria. Eles enviaram as listas, o Bachinski também participou dessa organização, junto com a Cíntia no ginásio, né, para que a gente pudesse marcar o horário e recebê-los, porque a gente sabe que eles vêm de um turno de trabalho também. Então, a gente teve muito cuidado para que a gente pudesse fazer da forma mais rápida possível, né, e atendê-los bem. São 21 horas e 33 minutos. A gente está aqui no portal Alvoradense conversando com a secretária municipal de saúde, Neuza Abruzzi. Zé, pode fazer uma pergunta aí para a nossa secretária municipal de saúde? Sinta-se à vontade, por favor. Boa noite, secretária. Em primeiro lugar, parabenizar a senhora e toda a sua equipe por esse trabalho brilhante que está sendo feito, que está elevando o nome da cidade. Eu gostaria de perguntar sobre um assunto que, ainda que seja da área da saúde, mas não especificamente sobre a vacinação. Porque é a segunda vez que a Alvorada é um destaque nacional na área da saúde. A primeira vez foi com o Programa Municipal de Vasectomia, né? Que a Alvorada, inclusive, foi um modelo, digamos, exportado para outras cidades, né? E aquilo foi uma coisa muito positiva. Então, eu gostaria que a senhora também comentasse sobre o Programa Municipal de Vasectomia, que é um programa que, assim como o da vacinação, elevou o nome da cidade. É verdade. Na época, né, com o prefeito Carlos Brum, foi criado esse programa da vasectomia no setor do planejamento familiar e infelizmente depois ele foi cessado, né, na administração seguinte, e quando o prefeito Apolo assumiu, a gente retomou esse trabalho, porque é de suma importância, né?
Nós temos um atendimento desde o psicólogo, né, com o pessoal do setor de planejamento, para conversar com as pessoas, para explicar o procedimento, para saber se elas estão seguras, né, para tirar todas as dúvidas que elas têm. E está aí o programa bombando novamente, com o Dr. Mariá fazendo esses procedimentos, né? E nós temos uma procura muito grande. Então, esse programa voltou, né, a ser importante para a Alvorada. E, José Carlos, quero te colocar que nós temos um outro programa também, que nós somos referência, né, que é o programa Primeira Infância Melhor. Nós estamos atendendo hoje 300 famílias Primeira Infância Menor. Isso, Primeira Infância Melhor, o PIM. Melhor. 300 famílias em vulnerabilidade social, né, com crianças de 0 a 6 anos. Nós temos uma equipe de vacinadores que apresentaram o nosso programa como referência nacionalmente faz uns 15 dias. E o Estado, frente a isso, vai proporcionar a nós, né, através de um repasse, a contratação de mais 17 visitadores. Então, é um programa que é referência também na saúde de Alvorada. Um trabalho que é desenvolvido pela coordenadora Bel, né, a professora Bel e a professora Ana, que estão frente a esse programa, trabalhando e levando para as mães, né, conhecimento, informações sobre saúde, sobre educação, tudo aquilo que a gente sente que há necessidade, né, de a mãe repassar para o filho e ter os cuidados com os filhos, né? Então, está sendo muito gratificante esse trabalho que a gente retomou também na administração Apolo. Compartilhe essa live aí na sua página no Facebook. Nós estamos ao vivo aqui pelo Portal Alvoradense, conversando com a secretária municipal de saúde de Alvorada, Neuza Bruzzi. Agora, o prefeito Brum, sinta-se à vontade de fazer uma pergunta à secretária municipal de saúde. Primeiro, dizer para o secretário que eu já, na abertura há pouco, já fiz uma referência muito positiva em relação às suas ações aí, de sua secretaria, enfim, na questão da pandemia, né? Bem como em outras ações aí da área da saúde. Parabéns, secretária, pelo trabalho que vem sendo feito. Não é uma pergunta, mas é uma colocação que eu faço, é um desafio que parece que está sendo nacional, a questão das pessoas que não voltam para tomar a segunda dose. Não sei se não teria condições de criar um mecanismo de contato para que essas pessoas retornem realmente, porque é importante, nem sempre a pessoa, pelo que se sabe, a primeira dose é a primeira, seria uma redundância, mas a primeira fase desse procedimento. E o reforço, né, que é a segunda dose, é importante. As pessoas, tem muitos que não estão levando isso em consideração. Secretária, não sei se teria algum mecanismo assim que pudesse tentar chamar essas pessoas, enfim, para que elas se vacinem realmente de pleno e se tornem imunes mesmo, né? Eu quero dizer para vocês, para quem não sabe, em 2012 eu assumi na administração Carlos Brum a Secretaria da Saúde por 9 meses. Foi uma gestação, que nem eu digo. Mas bem, e lá eu aprendi a gostar dessa área. Como foi um tempo muito pequeno, né? Eu pedi para voltar, porque eu achei que eu ainda tinha muita coisa para fazer. Então, Carlos, olha só, Brum, muitas pessoas não sabem, e eu vou divulgar agora para vocês. Desde o início da pandemia, nós criamos uma sala de monitoramento, que poucas pessoas conhecem, porque tanto trabalho, sabe, que às vezes a gente esquece de divulgar o que está sendo feito. É uma falha nossa. Mas, eu estou dizendo para vocês, nós temos um enfermeiro, o Júlio, que trabalha com em torno de 10 a 12 pessoas.
para monitorar os casos de Covid, né? Quando deu positivo, quando deu negativo, para avisar o pessoal, quando deu positivo, para fazer o acompanhamento daquelas pessoas que estão isoladas, né? Então aí eles fazem esse acompanhamento, se houve uma piora do quadro, uma melhora, como é que está indo. E quando surgiu essa situação, hoje nós temos em torno de 300 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose no município e que já deveriam ter feito, nós solicitamos ao Estado a listagem desse pessoal. E a gente encaminhou, então, para o Júlio, né, para fazer as ligações. Muita gente não atende porque troca telefone, perde ou está desligado, situações assim. Então, aqueles que a gente está conseguindo contato, a gente já deixa agendado para vir para o ginásio fazer a segunda dose, porque você sabe que depois que a gente abre um frasco, a gente tem que usar as 10 doses em 6 horas. Então, a gente agenda para não perder nenhuma dose. E aqueles que a gente não está conseguindo contato, nós estamos acessando o sistema, pegando os endereços, fazendo uma listagem e vamos repassar. Nós pretendemos acabar isso até sexta, repassar na próxima semana para as agentes de saúde fazer a busca ativa no seu bairro. Então, a gente vai separar essas pessoas por bairro e encaminhar para as agentes fazerem essa busca, para que as pessoas venham até o ginásio concluir a sua imunização. Porque a imunização completa só se dá 15 dias após a segunda dose, né? Então, elas não estão ainda imunizadas. Então, nós vamos fazer este trabalho. Muito bom. Secretária Neuza, ser secretária de saúde, a senhora já está ocupando, né, essa posição pela segunda vez, como a senhora bem disse aqui antes, é um desafio, né? A cobrança é muito intensa, tanto da sociedade, né, como de diversos outros setores. E talvez a senhora seja a secretária que está ocupando o cargo no momento mais difícil dos últimos 100 anos, porque se nós formos observar o contexto, né, pandêmico, a gente vai falar da gripe espanhola lá em 1919. Então, talvez aí quem vai lhe suceder depois não vá passar por um problema tão sério, e a gente espera, como a senhora está enfrentando. Como é esse desafio de ser a secretária, estar à frente da saúde num momento tão difícil assim para todos? Bem, Rafael, é delicado, primeiro porque eu não sou da área, né? Segundo, porque realmente é algo novo para todos, né? Principalmente para essa geração que está aí na linha de frente. Então, o que a gente procura? Ter muita calma, muita cautela a cada decisão, a cada ação que é feita, né? Então, a gente, neste momento, porque não é só Covid, né? Nós temos outras situações, outras transferências do hospital, outras questões de saúde, agora é inverno, são os problemas respiratórios chegando nas unidades, né? Tanto é que a gente abriu aí um centro pediátrico para dar um auxílio para os pais à noite, durante a noite, quando eles chegam do serviço, às vezes pegam a criança na creche, né, com febre e tal. Então, a gente teve esse cuidado. Temos um centro de Covid aberto, né, das 7 da manhã à meia-noite, e temos um centro clínico, né, aberto também lá na frente da faculdade, lá do Instituto Federal, das 8 até as 22 horas. Fazer com que toda essa estrutura funcione não é fácil. Vou te dizer, a gente está cansado, mas nós temos a certeza de uma coisa, que
todos nós, todos, a administração, os meus colegas secretários, o prefeito e os trabalhadores da saúde, eles têm esse olhar que neste momento nós somos linha de frente e que nós temos que estar pronto para este momento. Não é fácil mesmo, mas nós temos que lembrar que tem aí 209 mil habitantes dependendo do nosso trabalho. Então, nós temos que buscar alternativas que realmente deem resultados. E eu acredito que nós estamos conseguindo. Sei que o pessoal da saúde, das UBSs, do centro de saúde, né, de todos os locais, da farmácia, da remoção, o que a gente faz de transporte, o pessoal da SAMU, todos os setores estão sobrecarregados. Mas é o momento da saúde agir e nós não podemos se encolher. Nós temos que trabalhar, levantar cada dia e enfrentar os desafios, né? As críticas existem. E eu acho que muitas pessoas ou não entendem ou não querem entender. Né? Nós temos uma situação bem delicada e eu sei que isso está acontecendo, nós somos cientes e estamos trabalhando em cima disso, que é a falta de médico, né, em algumas unidades. Por quê? Porque nesse período nós temos o trabalho nos hospitais. Os hospitais fornecem um valor maior, então eles acabam, né, indo para o hospital, atender no hospital. Nós já abrimos 2 contratos emergenciais, nós chamamos já o pessoal do concurso, nós temos uma empresa terceirizada, mas não tem a mão de obra no mercado médico, né? E então nós estamos assim correndo atrás da máquina, mas nenhuma unidade totalmente sem médico. Tem um ou tem 2, né? Não está o quadro completo, mas tem um atendimento de imediato, aqueles casos mais graves, né? Então, a gente sabe da dificuldade. Não é porque nós não queremos contratar, é porque neste momento está difícil conseguir, né, o profissional. E a gente explica isso para os vereadores, a gente explica isso para a comunidade, a gente explica para as equipes que às vezes se sentem, né, cansados realmente, mas essa é a realidade de um período de pandemia, né? As coisas não é num estalar de dedos, tem que ter cautela neste processo, cuidar da melhor forma, porque realmente a gente vai passar ainda mais algum tempo por essas situações. O profissional adoece, ele sai de licença, daí fica aquele espaço. Então, não tem neste momento de pandemia estar tudo alinhado. E eu tenho recebido, e eu agradeço isso, a compreensão da comunidade. Eles entendem, porque eu procuro da melhor forma possível esclarecer isso para eles em todas as oportunidades que eu tenho. Esclarecer que nós estamos atentos, nós estamos ligados, né? Mas, infelizmente, tem coisas que fogem da nossa alçada. Tem coisas que, neste momento de pandemia, não é possível. Vamos dar uma olhadinha nos comentários? O pessoal que está participando com a gente aqui agora, são exatamente 21 horas mais 49 minutos. Você está aqui no Portal Alvoradense. Compartilhe essa live para que a gente alcance aí o maior número de pessoas. Estamos falando com a secretária municipal de saúde aqui de Alvorada, Neuza Abruzzi. Vai aparecer aqui na tela onde está a secretária? Os comentários? Vamos ver aqui. Você está aqui no Portal Alvoradense com a gente, é um prazer ter a sua participação nessa live. A Adriana, ela diz o seguinte: se desenhando uma futura candidatura ao Executivo em 2024, se referindo aí à secretária municipal de saúde, Neuza Abruzzi. Obrigado pela participação, tá, Adriana? Álvaro, parabéns pela discussão. O momento pede diálogo e muita unidade. Valeu, Álvaro, pela tua participação, tá bom?
Quem mais? A Sandra Gonçalves, ela diz: do meu município, parabéns, secretária, referindo-se aí aos comentários feitos pela secretária municipal de saúde. Sandra Gonçalves, quanta competência essa senhora, fazendo elogio à secretária de saúde. Muito bom ter a sua participação com a gente, tá bom? A Rô Anastácio diz: parabéns, Neuza Abruzzi. Comunidade aí respondendo a fala da secretária Neuza Abruzzi. Parabéns, secretária Neuza e todos os demais responsáveis pelo sucesso da campanha de vacinação, diz o Luciano Silva. Luciano Rodrigues Castro, gigante da Intersul, na live. Obrigado pela participação, tá bom? Prazer tê-lo conosco. Fabiana, parabéns, secretária Neuza Abruzzi. Então aí você tem as participações, várias pessoas participando com a gente. A Ivone, parabéns, secretária Neuza Abruzzi. Bastante gente se manifestando aí com relação à fala da secretária Neuza Abruzzi. A Regina diz: minha reverência para Neuza Abruzzi. Muito elogio, hein, secretária? Tá bem, hein? Posso fazer um pequeno comentário? Todos nós conhecemos a secretária Neuza Abruzzi de longa data e somos testemunhos da sua capacidade de trabalho, da sua dedicação. Mas eu acredito também que na pessoa da Neuza é um reflexo da mulher de Alvorada, que é uma mulher guerreira, disciplinada, que vai à luta, que trabalha, que não se entrega. Então, os parabéns à secretária. Também eu gostaria de estender às mulheres de Alvorada, que mais do que todos sofreram bastante com essa pandemia, secretária. Então, a senhora continua sendo um exemplo para a cidade e um exemplo para as mulheres, que o trabalho é a coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa. Secretária Neuza Abruzzi, muito obrigado, viu, pela sua disposição em vir falar com a gente. Nós sabemos que a senhora tem trabalhado muito aí, e logo eu tenho certeza que amanhã cedo a senhora está lá, e a gente agradece, viu, a sua disposição em vir falar conosco e dizer que o espaço está aberto para a senhora falar com a comunidade. Sinta-se sempre à vontade, será sempre bem-vindo, tá bom? Eu quero agradecer, Rafael, por esse espaço, né, e poder levar a mensagem sobre esse nosso processo de pandemia, vacinação no município, né. Eu quero dizer para vocês que eu sou alvoradense, eu nasci aqui, eu tenho orgulho da minha cidade e há muito tempo nós estamos tentando plantar isso no alvoradense. Essa sementinha de gostar do que é seu, de gostar da sua terra. Essa terra é nossa, dos alvoradenses. Então, nós temos que ter orgulho e trabalhar muito, né? Muito mesmo pela nossa cidade. E a gente, volto a dizer, não fizemos nada sozinho. Nada. Nós temos um prefeito que nos apoia, nós temos uma equipe de trabalho que nos apoia e nós temos uma comunidade que está nessa caminhada conosco. Eu peço para eles, gente, às vezes eu chego de noite muito tarde, respondam para mim lá no Face, me ajudem com as perguntas que as pessoas fazem, né? Porque às vezes eles não assistem a live, só veem os cards, e o pessoal está ajudando, o pessoal está colaborando, sabe? Isso é construir uma cidade, isso é ter a certeza que nós estamos no caminho certo, porque construir uma cidade não é só o que a administração quer ou que a população tem que estar junto nessa construção. E eu acredito, eu sou meia utópica ainda, né? Eu acredito como alvoradense que nós estamos sim no caminho certo, porque nós alvoradenses estamos de plantão pela vida. Muito obrigado, Rafael, José Carlos, muito obrigado, Brum, né, meu amigão, muito obrigado, Bachinski, pela parceria, e é assim que nós vamos construir. A administração, o pessoal das empresas, do comércio, da indústria, dos estabelecimentos em geral e a comunidade, né, buscando aquilo que é prioridade para nós.
Boa noite, muito obrigada. Boa noite, secretária. Muito obrigado pela sua participação. Gente, nós vamos seguindo aqui o nosso encontro de hoje, a nossa conversa, e a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito da possível instalação de uma praça de pedágio na ERS 118. A gente vai debater sobre isso aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Então fica com a gente aí mais um pouco. A sua participação é sempre muito importante. Agora, prefeito, a secretária falou sobre gostar da sua terra. A gente teve há poucos dias aqui a inauguração do McDonald's em Alvorada, né? Um sonho antigo aí. E nos grupos da cidade eu via algumas pessoas falando que em Alvorada muita coisa não dá certo. E eu lembro que o senhor trabalhou também a questão da solidariedade, a capital da solidariedade, trabalhando essa autoestima do povo alvoradense, né? O quanto é importante trabalhar essa autoestima, esse senso, né, de pertença com a cidade e ao seu ver, qual é a relevância disso, né, desse trabalho, de fazer com que a pessoa tenha essa identidade com o lugar onde ela mora? Sim, nós nos preocupamos na época com essa questão da autoestima da população, porque batiam, hoje está um pouco mais diluído esse processo, mas nos anos 80, nos anos 90, havia um estigma, né, principalmente vinculado à violência. Hoje tem violência por tudo, né? Não é só aqui na nossa cidade, né? Aliás, até tem menos talvez que em outros locais, né? Mas a gente criou um hino muito bonito, o hino da cidade, né? Nós colocamos um pórtico na entrada do município, né, para demarcar, olha, você está chegando em Alvorada, porque às vezes a pessoa saía, os taxistas da 43 até brincavam, que vinha um caminhão para entregar produto em Alvorada e entrava na cidade e eu perguntou, escuta, é longe de Alvorada? Não, tu já está em Alvorada, porque o cara passava a ponte e não sabia que estava entrando, claro que os caras achavam que continuava sendo a Baltazar, né, de Oliveira Garcia. Enfim, né, a gente criou o hino, fez o pórtico, né, e criamos esse título de capital da solidariedade. Por quê? Porque a cidade de Alvorada é na região metropolitana, é uma disparadamente a que mais recebeu migrantes, pessoas de fora, foram todos acolhidos aqui. Para te ter uma ideia, nós tínhamos em 82 38 mil eleitores na cidade. 6 anos depois, em 88, que foi a segunda eleição, nós já estávamos com 70 mil. Foi uma explosão em 6 anos, né, de eleitores, né? Hoje, depois passado aí 30 anos, nós temos o dobro disso aí, 140. Veja só que diminuiu mas foi uma leva imensa de pessoas de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Agora talvez esteja modificando um pouco, mas há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, se tu chegasse num salão de festa e tinha 1000 pessoas lá dentro, pedisse para levantar a mão, quem nasceu em Alvorada, não tinha 30%. Isso tudo foi acolhimento. Uma vez até eu fui num congresso de prefeitos, né, na Serra aí, e o prefeito disse, a tua cidade lá é problemática, tem muita dificuldade, tipo assim, tirando uma brincadeira, de onde é que tu é? Eu não me lembro, ele deu cidade assim, ali por Lajeado, aquela região ali, né? Eu disse, meu amigo, se nós pegássemos, né, todos os que vieram do teu município e estão morando em Alvorada, devolvesse para ti, tu ia ter um problema na tua cidade. Pode ter certeza. Assim vale para todos os demais municípios do Rio Grande do Sul. Muita gente, como vieram para outras cidades também aqui da região, mas Alvorada foi típico, né? Foi realmente uma cidade acolhedora, né? E isso a gente fez, né, esse trabalho, né? Como também na questão da indústria, né? A industrialização, a gente procurou atrair, foram dezenas de empresas que a gente trouxe né, com o apoio da Cial aqui na época, enfim, e da comunidade, né? São questões assim que fazem com que a cidade comece a se reconhecer, né? E os moradores começam a defender a nossa cidade de Alvorada. Eu não quero me estender mais, porque eu sei que os demais também que querem falar e querem expor as suas opiniões aqui, mas tu sabe, Rafael, que nós ficamos num canto, num cotovelo. Se tu pegar as RS, a RS 040, se tu pegar a Freeway, que é federal, elas passaram ao largo de Alvorada. Nós ficamos assim realmente numa situação de pouquíssimos investimentos federais, estaduais ao longo da história. A Freeway beneficiou Cachoeirinha e Gravataí, né, de grandes distritos industriais lá na década de 70 com o Triquês lá que criou esses distritos, criou junto com os distritos de Gravataí e Cachoeirinha, foram criados no mesmo decreto que foram os de Alvorada e Viamão. Só que lá teve investimentos pesadíssimos que atraiu empresas para lá. Nem vamos falar do eixo Canoas-Caxias.
cheias, com a BR-116 ali, instalando centenas e centenas de empresas. E nós ficamos aqui numa situação de dificuldade em termos de grandes empresas que pudessem puxar o desenvolvimento. Teríamos a Dell, não deu certo. Acabou não vindo, né? Teremos o shopping também, não deu certo. O shopping também não deu certo. Então, veja, nós com o crescimento populacional, nós fomos reduzindo a receita per capita dos cofres do município, porque a população foi expandindo e a receita não cresceu na mesma proporção. Só para concluir agora aqui, em 2012 o governo do estado foi feito um acordo com a FAMURGS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, de que o governo do estado repassaria 1% a mais de ICMS, da cota do ICMS, cada município teria direito, todos os municípios do estado. É Cachoeirinha, que tem 36 km quadrados, enquanto nós temos 70. Cachoeirinha, que tem 120 mil habitantes, enquanto nós temos 200 mil. Né? Recebeu 2 milhões e 600. Sabe quanto é que nós recebemos? Aquele 1%? 630 mil reais. Então, para ver, né, que a receita per capita nossa, nós temos entre as 100 cidades do Brasil, né, com a menor receita per capita. Não é renda per capita da população, nem PIB. É receita per capita, que é a receita do cofre do município dividida pelo número de habitantes. Nós estamos entre as 100 piores do Brasil. Alvorada teria sido emancipada de maneira assim assodada, rápida demais, não seria um momento, porque esses problemas que a gente começa a perceber a partir dos anos 70, da rápida industrialização de outros municípios, Alvorada nos anos 70... poeira, barro e escuridão. Sim. Era a realidade. Né? Poeira, barro e escuridão, umas chacrinhas. Mas, Zé Carlos, só para produzindo melão e melancia. Esse distrito industrial são 430 hectares. 280 Alvorada e parece que 120 em Viamão. O primeiro investimento que teve foi no governo Colares, inclusive, que colocou asfalto da Selgon ali até a 118 só. A Rua 3 foi aberta muitos anos depois e a Rua 4 até hoje não foi aberta. Então, nós não temos tido condições de atrair investimento pesado, grandes investimentos. O Gravataí com a GM pulou de 45º município em ICMS, retorno de ICMS, para o 5º lugar. Pegar outros exemplos aí de grandes empresas, não é que só grandes empresas, nós precisamos de pequenas também, de médias também, mas nós precisaríamos ter algumas vamos por assim, empresas pesadas mesmo. A Cachoeirinha é Souza Cruz, e aí você vai e paga uma fortuna de imposto e cai no cofre do município. Também faltou um pouco de representatividade política para Alvorada junto ao governo do estado. Porque eu me lembro que nos anos 80, o ex-prefeito de Gravataí, Dorival de Oliveira, foi deputado, depois o filho dele, Edir, foi deputado, Cachoeirinha também sempre vinha com representantes, e Alvorada, naquele período, se limitava apenas às eleições municipais e a candidatos de outros municípios que vinham aqui. E agora querem colocar um pedágio. Pegando esse gancho, o presidente da CIAL está aqui, o professor Edson Batinski. Essa possível instalação de uma praça de pedágio na RS 118, de que forma o senhor entende que ela pode afetar negativamente o município de Alvorada? Eu quero expor a questão, mas antes eu quero aproveitar o gancho do prefeito Brum, né, e as colocações dele em relação principalmente ao desenvolvimento da indústria dentro do município de Alvorada, né? E não só Alvorada, mas estender também a Viamão, né, que são 2 municípios irmãos e que passam por dificuldades tamanhas, né? Não pela questão pública, mas pela questão principalmente econômica, e carece muito de investimento. Isso foi colocado pelo prefeito Brum, né? E que não aconteceu, mas que pode acontecer agora, né? A Alvorada passa ao largo da Freeway, mas nós temos a RS 118 também, que é uma via de acesso e é uma saída, né? E o contraponto em relação a pedágio, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, né? O contraponto
ponto não é não ter o pedágio por não ter o pedágio, é o Estado se preocupar de uma outra forma, né? Nós poderíamos ter um ramal logístico dentro dessa região de Alvorada e Viamão, dentro da 118, até pelas saídas, né? Até é uma solução para o governador, né? Para que a decisão dele, com certeza, seja revista em relação ao que ele está pensando, né? Em colocar dentro da nossa área um pedágio, né? E o pedágio não vai trazer o desenvolvimento, muito pelo contrário, né? Não vai trazer o desenvolvimento para o município de Alvorada, muito menos para Viamão e para os outros municípios, Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha e indo a Sapucaia, Esteio, né? Não vai trazer. É uma questão arrecadatória, onde o Estado coloca como uma necessidade para que se consiga concluir esses 12 a 16 quilômetros que faltam da fronteira de Gravataí com Alvorada, da fronteira da Freeway, até o início da RS 40 e dando continuidade dentro da RS 40, que também vai ter a mudança do pedágio que vai mais à frente, né? Mas focando no nosso município, né, a ideia das 22 praças de pedágio do governador, ele quer nos dar um prêmio, né, um prêmio próximo ali para quem conhece bem essa região, próximo ao Radar, né, próximo ao hotel e ao restaurante Radar. Então, antes da fronteira com a Freeway, né, e lembrando que a Freeway foi uma briga bastante grande no que tange ao pedágio, né, e a Cial, mais as associações comerciais da região, né, se uniram para que se tirasse daquele local, né, o pedágio foi mudado, né, que prejudicava muito o município de Alvorada e os municípios vizinhos, né. Agora vem esse prêmio, né. O que a gente acompanha em relação ao que o governador coloca é que o Estado ele não tem capacidade financeira para a construção desse trecho que falta e principalmente para manutenção. Um contraponto importante é que nós levamos aí para essa duplicação da 118 lá da fronteira com a 116, né? Falamos Sapucaia, Esteio, até aqui a fronteira com Alvorada, né? Falamos de Freeway, de Gravataí, né? Levou-se praticamente 20 anos e aonde foram utilizados mais de 400 milhões de recursos públicos para acontecer isso, né? E a gente sabe que a concessão para esse trecho de pedágio, essa concessão aí é de 30 anos, né? E a gente já está dilapidado, essa é a palavra, né? E viemos no momento de pandemia, estamos há 1 ano e meio sendo atacados por essa pandemia, né? E as dificuldades aumentam. E quando o Estado vem com essa ideia de que precisamos dar mais ainda para construir trechos, né? E a gente começa a pensar o porquê disso, né? E por que nós, empresários, estamos nos mobilizando desde o início do anúncio que o governador colocou em relação a essas 22 praças e aqui essa praça que vai nos premiar negativamente, né? A gente pensa do seguinte, o Estado poderia pensar em algo voltado à economia, mas não para tirar de quem já tem pouco, né? E que vai não só prejudicar o empresariado, mas como o cidadão comum, né? É uma pena a secretária da Saúde poderia colocar, né? Existem núcleos pelo Ministério da Saúde, onde Alvorada é responsável pela parte materno-infantil, Gravataí tem uma outra responsabilidade, Viamão tem outra, né? Na questão da saúde pública, né? E a movimentação desse pessoal, né? Mas eles vão de ônibus. Mas o ônibus vai ter que repassar isso, né? Vai se tornar mais caro. Então tem fatores se vier a existir isso, né? Tem fatores econômicos e principalmente sociais, né? E o que aconteceu com o empresariado dessas regiões, né? Nós nos unimos, criamos o movimento
movimento RS 118 sem pedágio, aonde cada associação comercial, CDL, Sindilojas, junto com os contatos políticos, tanto do executivo como do legislativo do município, viesse a buscar também esse apoio político contrário, porque a gente sabe que a decisão do governador é uma decisão política para isso também. É econômica pela necessidade de recursos, porque não se está tendo uma solução melhor da parte dele, né? O pessoal está pensando, vamos tirar do empresário, vamos tirar do povo, vamos tirar das pessoas que se movimentam, para que a gente consiga construir isso e dar condições melhores, né? Mas não é isso que vai acontecer, né? Então precisamos dessa ação política. O nosso movimento tem trabalhado muito forte, né? Existem colegas empresários dos outros municípios. Aqui nós temos também um colega que nos representa junto à Federação, né? Maurício Cardoso, que foi presidente da Cial por 2 gestões, né? Inclusive hoje é uma comitiva bastante grande, sem aglomeração, é lógico, né? Visitaram os 55 gabinetes da Assembleia Legislativa, entregando um manifesto, né, em loco naqueles gabinetes onde o deputado estava, foi entregue. Então a gente vem trabalhando muito forte em relação a isso, né? E estamos com algumas audiências públicas nas várias cidades da região. Alvorada, em princípio, nós teremos uma audiência pública no dia 29, né? Isso é importante. E não é bandeira de agremiação. Na Câmara de Vereadores. Né? Na Câmara de Vereadores. E não é bandeira, não é agremiação política, muito pelo contrário. É um pensamento econômico, né? Aquilo que o Brum colocou, o prefeito Brum colocou, né? Nós precisamos de desenvolvimento para o município e não de tirar coisas do município. O município já tem tão pouco, né? E que precisa cada vez mais elevar a sua autoestima para ser um município pujante, né? Porque tem pessoas capacitadas, honradas e que trabalham para isso, né? Mas a troca tem que ser diferente. A troca não é pelo pouco que nós temos, né? A troca tem que ser com desenvolvimento, né? Não é pedágio que vai resolver o nosso problema, né? E ainda mais por 30 anos, né? Essa conta, ela vai ficar pendurada para nós, a nossa próxima geração. Então nós somos terminantemente contra, né? Não o contra só por ser contra, nós temos algumas justificativas em relação a isso e nós temos sugestões ao governador, assim como nós sempre demos sugestões ao governador, né? Na questão de impostos o ano passado, e que no apagar das luzes as coisas não foram muito favoráveis a nós, empresários, né? Mas a gente não dá o contra por ser contra. Nós damos a sugestão ao governador, resta ele não digo acatar, mas entender as nossas necessidades de fato, para que a gente venha desenvolver Alvorada, venha desenvolver a região da Grande Porto Alegre, em consequência desenvolver o Estado, né? Precisamos de empresas, precisamos de investimento no capital humano das empresas, investimento em capacitação, novas empresas, vou ser repetitivo, né? Novas empresas, novas estratégias para isso, né? Presidente, não, em hipótese alguma, quero ser contra esse movimento, deixar isso bem claro, mas é um programa de debates. E num programa de debates, a gente tem que colocar ideias. Então, assim, como um tema para a gente refletir um pouquinho. Não sei quantos pedágios existem no Rio Grande do Sul, implantados pelos mais diversos governos que aqui passaram. Em todos os municípios, neste período em que, quando os governos anunciam que vão pedagiar uma estrada, prefeitos, vereadores, associações comerciais, instituições da sociedade civil, todos se unem num movimento como esse, pedindo que o pedágio não seja efetivado.
Não sei, me corrijam se eu estou errado. Não conheço uma vez que o governo tenha perdido a sua intenção de fazer o pedágio. Sempre o governo acaba patrolando os movimentos à vontade dos municípios e dos seus representantes e implantando o pedágio. Tá? Há uns anos atrás, o prefeito Brum lembra bem disso, a governadora Ieda Cruz queria fazer um presídio modelo aqui em Alvorada. Políticos, empresários, sociedade civil, houve um grande movimento na cidade. Não queremos presídio, queremos indústria. Nós ficamos sem o presídio e sem as indústrias. Então, assim como um tema de reflexão, né, para a gente questionar isso aí. Outra coisa também, como tema de reflexão, alguém acredita que uma estrada como essa RS, sem o pedágio, o governo responsável pela sua manutenção, teremos uma estrada em boas condições? Quando qualquer um de nós pega o carro para ir para o litoral no verão, a gente passa pela e ninguém reclama de pagar. Não sei quanto é que está agora, acho que 10, 12 reais, não sei quanto é que está. Mas vocês viram alguém reclamar de pagar o pedágio? Não, sabe por quê? Porque tu entra na frente, tu bota uma quinta marcha e tu vai assim, ó. E aí tu vê um trecho sendo asfaltado, sendo recapado, um acostamento, em caso de acidente vem o socorro, e nas estradas que não tem pedágio no interior do estado, especialmente aquelas estradas de produção, de zonas de produção, a buraqueira é muito grande, é pneu arrebentado, é roda quebrada, é suspensão. Então, como tema de reflexão, fica José Carlos, bacana a colocação. Deixando sempre bem claro que sou a princípio contra, né? Importante a reflexão. Nós, como eu coloquei, nós não somos contra o pedágio por si só, né? É importante a privatização das estradas, com certeza. O Estado não tem capacidade de gerir esse tipo de situação. Capaz de criar uma estatal para... Não, capaz não. Foi criado. Foi criado e que está um elefante aí que está sendo extinguida, né? E com um monte de gente ali empregado, né? Mas a questão, Zé Carlos, nós não somos contra pedágio. Nós somos favoráveis a pedágio no sentido de que o pedágio, sendo a estrada privatizada, desenvolve. Mas as rodovias, embora a ERS seja uma rodovia, ela está dentro de uma área urbana. Mas passa ao largo. Eu te garanto que os 40%, eu estou chutando, talvez isso 30% dos alvoradenses utilizam a 118 para ir para o trabalho, ou para ir para a GM, ou para onde for. Nós não somos contra o pedágio, né, nas rodovias, mas nós não consideramos esse trecho da ERS 118 adequado para e o trecho desde o início da 118 lá na fronteira com a 116, ela não é uma rodovia em si, ela é um trecho urbano. Aí anda Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Novo Hamburgo, Nova Santa Rita, todos andam ali. É muito concentrado. Eu vou explicar para quem está assistindo o que nós estamos debatendo aqui. O governo do estado ele estuda conceder à iniciativa privada 1.151 quilômetros de rodovias estaduais, com aí a colocação, né, de 22 praças de pedágio. E um dos locais estudados é a ERS 118, entre Alvorada e Viamão. Esse é o debate que está sendo feito aqui. Eu gostaria, prefeito, que o senhor falasse, na sua avaliação, dentro do contexto político, como isso pode ser debatido, ouvindo sempre os dois lados. Eu acho importante o que o José Carlos trouxe aqui para a gente sobre esse outro olhar, né? Como que o senhor percebe? Porque o senhor era o prefeito da cidade, inclusive, quando sobre o exemplo aqui que tu trouxe do presídio, né? Sim. O senhor liderou um movimento também. Naquele momento, eu lembro que, inclusive, um movimento que teve um olhar da mídia, né? Eu lembro que o senhor deu entrevista em algumas emissoras de TV. Como que o senhor percebe isso? Bom, a minha afirmação aqui em relação à hospedagem é bastante simplista, mas tomando-se por base os conceitos que a sociedade tem em relação a pedágio, os que são contra o pedágio têm parte de razão, porque eles alegam
alegam o quê? Que eles pagam impostos, né? E os impostos tinham também que ser, assim, dentro da infraestrutura estatal, né? A manutenção de estradas, pagar com os impostos que a gente recolhe. Então não tem porquê tá enfim... Uma sobretaxa. Uma sobretaxa em relação à questão da manutenção das estradas. Isso é quem contra o pedágio. E tem os a favor do pedágio, que também tem parte de razão, porque se tu observar o mundo, ele está individualizando os custos, né? Cada cidadão está pagando o que consome, né? Então veja bem, se eu sou um cidadão bastante pobre, eu nem carro eu tenho, dando como exemplo assim, né? E eu nunca vou passar na freeway, porque eu não vou para a praia, não vou passar na 040, porque eu também não vou para a praia, para lá. Por que o meu imposto que eu pago em cima da luz, em cima do telefone, em cima do rancho, em cima da roupa que eu compro, vai contribuir para manter a freeway se eu não estou usando? Quem tem que pagar a manutenção da freeway é quem usa a freeway. Então também tem razão esse grupo, né? Enfim, os dois têm parte de razão em relação a essa questão, né? O argumento que mais pesa é que o poder público, né, não tem condições financeiras. Tanto é verdade que com 22 quilômetros levaram 20 anos para fazer. Imagina, e a 20 milhões o quilômetro. Por quê? Parou 4, 5, 6, 8 vezes, que nem a ponte do Guaíba. Tu imagina o que é parar uma obra, né? Tem que demitir todos os funcionários, desativar os canteiros. Quando volta com outro preço, né? Quer dizer, para ver, realmente é uma dificuldade. Agora, o que eu estou colocando aqui, que eu acho que eu sou contra para esse pedágio específico, é que ele vai... Porque o Baixinski que falou aqui que seria colocado ali perto do radar, né? Eu recebi informação agora de tarde de uma pessoa de Gravataí bem informada, não sei se ele está desinformado, me passou a informação errada, que ele iria ser colocado depois da freeway, aqui próximo da ponte. Não é antes. É antes da ponte. Porque a informação que ele tinha... Também antes da ponte. Mas independente... Não, tem diferença. Por que tem diferença? Se for depois da ponte que eu digo... Não. Antes da ponte, sim. Mas depois que passa por baixo da freeway, do viaduto da freeway. Depois que é o Alvorada, o Gravataí entre... Não, mas o radar fica bem para lá, né? Não, ali é tudo antes, próximo, né? É próximo. A distância... O radar é 1 quilômetro para cima. O radar, o posto radar... Sim, o posto radar. Não, é do lado, né? É 50 metros ali, porque tu entra no distrito industrial então, do outro lado. Os dois deram o mesmo. Eu não tenho aqui o... Não, eu tinha entendido que é depois, quem vem de Sapucaia, depois que passa pelo viaduto da freeway, ali adiante, antes da ponte do Rio Gravataí, é que seria instalado, seria isso? Não, ele é antes da freeway, quem vem lá de Sapucaia. Porque tem diferença. Por que tem diferença? Se for o caso de esse pedágio ficar indo de Alvorada para Sapucaia, por lá de lá, né, já muitos veículos que vêm pela freeway, tanto do litoral como de Porto Alegre, não precisaria pagar pedágio para entrar em Alvorada. Agora, se tu coloca depois da rótula ali em direção a Alvorada, aí não tem como fugir. Seria um prejuízo muito maior ainda. E como nós precisamos melhorar a infraestrutura da cidade em termos de unidades industriais, comerciais, logísticas, né? O pedágio vai atrapalhar. E a cidade está carente disso, porque, como eu disse há pouco, nós pagamos um preço altíssimo por não termos infraestruturas federais nem estaduais de rodovias, de distritos industriais estruturados, que nem tiveram os outros municípios aí, que nem Cachoeirinha e Gravataí, né? Então, eu acho que nesse sentido aí tem que ser contra. Mas afinal, prefeito, o senhor propôs uma solução salomônica, contentando os dois lados, né? Mas pessoalmente, o senhor é contra ou a favor? Objetivamente? Não, contra. Contra. Embora reconhecendo que... Na circunstância atual que nós estamos precisando atrair investimento para a cidade, só nos atrapalha esse pedágio ali. Eu não sou contra o conceito de pedágio, porque o mundo adotou. Se tu vai para a Europa, Estados Unidos, Japão, onde é que tu for, tem pedágio. Que as pessoas entendem o quê? Eu estou usando, eu vou contribuir para... Não vou deixar lá a pessoa que nunca passa naquela estrada lá para ajudar a pagar com o salário dele. Que nem nós tínhamos o Transurb aí. O Brasil inteiro
o Brasil inteiro, quem mora no Amapá, na Amazônia, subsidiando o R$1,70 que se cobrava de pedágio do Trenzul para ir de Porto Alegre a São Leopoldo, Novo Hamburgo, sei lá. Porque o governo federal bancava tantos milhões por ano para poder manter a empresa. Não, agora corrigido, parece. Agora foi para 3, 4, que é o valor realmente que a pessoa que está usando tem que contribuir com aquilo que está sendo gasto. Uma coisa é certa, assim como nesse assunto, como em qualquer outro envolvendo as relações entre os municípios, governo do estado, sociedade, o diálogo é importante. Ouvir as duas partes, buscar os consensos, aproximar as partes e ter representatividade política. Senão o município realmente fica reivindicando os seus direitos, que todo mundo sabe que tem, mas na hora prática a dificuldade é maior. Você que está participando com a gente, deixe seu comentário aí. Qual a sua opinião sobre essa possível instalação de uma praça de pedágio na RS 118? Participa que a gente quer ler aqui o seu comentário, tá bom? Participa com a gente. O professor Edson Bachinski, se houver essa instalação de uma praça de pedágio, no seu entendimento, né, isso pode afetar também na contratação de pessoal pelas empresas? O senhor acha que isso interfere de uma forma direta nessa parte também? Eu acredito muito mais na dificuldade da instalação de novas empresas aqui, né? Então, e consequentemente a redução do uso da mão de obra, né? E principalmente da mão de obra aqui do município, né? Isso pode ser incoerente, mas tem muito morador do município que trabalha nas outras cidades aqui da volta, que são mais industrializadas, né? É uma carência que nós temos, né? Indústria, mas e o prefeito Brum colocou de uma forma prática e o Zé Carlos colocou também como um contraponto, né? Para reflexão, né? Não veio determinado empreendimento do governo do estado, mas também não vieram os investimentos privados, né? E aí isso cabe um debate mais longo, né? Eu acho que todos erraram, né? A área privada e a área pública erraram nessas questões, né? Poderíamos, assim como não veio esse investimento público, ou chamado investimento público do presídio aqui, né? Poderiam ter feito um outro trabalho, mas isso não é uma discussão para agora, né? Não é uma discussão para agora, né? E o prefeito... O presídio iria, vamos por assim, nesse ponto o Zé tem razão, porque realmente acabou a gente não tendo capacidade de pressão política. Pessoas que nos representassem na Assembleia, por exemplo, que tivessem uma possibilidade, ou no governo federal, enfim, né? Ou enfim, tivéssemos mais inserção nas instâncias de poder para muita gente atrair, até fugiu do debate, né? Pessoas com representatividade política até se esconderam do debate na época. Exato, né? E porque é mais um ponto negativo. O cara vai se instalar na região metropolitana de Porto Alegre, vai procurar várias áreas, lá em Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada, Esteio, Eldorado. Aí chega aqui, tem um presídio ali. Todas as quartas-feiras tem centenas de pessoas que vão lá visitar seus parentes, enfim, que estão detidos, né? Sempre há aquele vai dar um pouquinho, dá um tumulto, dá confusão no distrito lá, o pessoal, sabe, é um ponto negativo. Então nós somos contra, até porque a cidade é muito pequena. Nós temos só 70 km². Viamão tem 500 km². 1.500, aliás, 500 tem em Porto Alegre. Viamão é 70 vezes maior, 20 vezes maior, aliás, que Alvorada. Tu tem condições seria o caso, se fosse o caso, né? Então nós somos contra. E agora esse pedágio aí, justamente colocado ali, vai nos limitar. A possibilidade de nós mais adiante, por exemplo, um centro de logística, centenas de caminhões todos os dias precisando adentrar aqui no município para pegar os produtos e distribuir na região. Eles não vão, pedágio, quanto é que vai custar para eles? Seria o caso. Então está faltando realmente esse poder político de nós termos condições de atrair grandes investimentos também para dentro da cidade. Embora nós temos aqui uma classe empresarial forte, trabalhadora, né? E, enfim, já instalada, né? E que sofre também com essas dificuldades, muito mais com o pedágio. Eu acho que também a gente passou a compreender com o passar dos anos que em situações de dificuldade as pessoas precisam se unir, independente, né, presidente, das
cores partidárias, de ideologias, de qualquer coisa. Tem situações numa cidade que superam isso aí. E dou como exemplo, hoje, me preparando para vir para o debate, assisti um vídeo, uma declaração do prefeito Apolo, se colocando favorável, né, quer dizer, contrário, né, à instalação do pedágio, se colocando a favor do movimento, e vi também, até com alguma surpresa, o ex-candidato a prefeito do PSOL, Júnior Caminhoneiro, e a deputada do PSOL, Luciana Genro, com o mesmo discurso. Então, isso aí mostra o quê? Que está havendo unidade entre segmentos políticos opostos, né, se unindo num mesmo objetivo. Então, isso é uma coisa que tem que ser saudada e tem que ser registrada. Dentro dessa fala, a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Alvorada fez uma moção de repúdio, né, com relação aí a essa possível instalação de uma praça de pedágio aqui na cidade de Alvorada. Então está havendo, né, uma unidade. Se me permite, né, eu acho que todas as iniciativas são saudáveis. O caso do repúdio também seria importante, mas eu penso que nós temos que operar, se analisar de maneira mais técnica, de maneira mais incisiva, mais objetiva, em cima dos poderes que decidem essas questões, junto ao governo do Estado, para que demonstre para eles o prejuízo que nós temos, que já sofremos ao longo da história, como há pouco relatei, com relação ao inchaço, o crescimento populacional da cidade, ao pouco investimento pesado dentro do município, pelas esferas federais e estadual, pela esfera federal e estadual, né, e enfim, né, e demonstrar que não é para o município de Alvorada conveniente esse pedágio naquele ponto ali, né? Pode fazer lá, por que não faz lá no meio da RS 118, lá passando lá perto de Sapucaia, já que está duplicado, o povo está usando, né? Vamos ajudar, e pega o dinheiro de lá e põe aqui para duplicar a parte de cá, já que a parte de lá foi feita por dinheiro público, só o Estado pagou. A gente tem mais participações para fazer para botar na tela para o pessoal que está participando com a gente? A gente vai ter uma sessão especial na Câmara de Vereadores para falar sobre esse assunto, né? Deixa eu ver, o Christian ele diz o seguinte: Alvorada vem há anos, governos e governos, parada no tempo. Agora seria no mínimo absurdo colocar no pedágio a culpa por um suposto e aí ele vai falar, né, com uma suposta talvez dificuldade no futuro, alguma coisa dentro desse aspecto. Muito bem. Quem mais? O Christian, né? Se o pedágio ficar obstruindo a entrada e saída de Alvorada, não seria prudente o governo buscar junto ao Estado o acesso direto. Acho que o comentário ficou um pouco longo, né? O acesso direto da cidade. Enfim, obrigado, Christian, pela tua participação, tá bom? Tem um convite, né, para uma sessão que vai ser feita na Câmara de Vereadores para tratar desse assunto. Dia 29 foi passado, dia, né? 29, né? Dia 29 tem um convite, deixa eu só convidar o líder do governo na Assembleia Legislativa para vir participar da audiência pública, né? O próprio Costela fez mudança de voto aqui. Dia 29 de junho, às 19 horas. Isso, convite. Costela é o secretário, né? E o secretário de Obras. A Câmara está convidando, né? Então o Legislativo, eu acredito que em 100% está unido contra a instalação dessa praça de pedágio, né? Então, é aquilo que o Zé Carlos colocou, não tem agremiação, não tem bandeira política, né? É um pensamento de futuro, né? Supera, né? É lógico que a gente sabe de todas essas questões, né? Que o Estado talvez não tenha condições, né? De bancar toda essa duplicação, né? Mas precisamos buscar novos caminhos, né? Não é só do pedágio ou do dinheiro público para a construção, né? Se nós tivéssemos um desenvolvimento de novas indústrias e de novos modais logísticos, alguma coisa desse tipo, né, que o distrito nosso ali, ele absorve isso, né? Possivelmente com essa arrecadação a gente poderia, né? E até as PPPs, né? Na questão de que se instalar um operador logístico de grande porte, ele
ele pode, dentro daquilo que o Estado pode proporcionar para ele, de isenções e tudo mais, ele pode transferir isso em obras, por mais que não seja todos os 12 quilômetros, mas um determinado trecho, né? Então, quer dizer, saídas e ideias se tem bastante. Resta agora ter um projeto que seja um projeto de fato de crescimento, né? De desenvolvimento, né? E não de retirar de quem já tem pouco, né? Então, eu acho que isso também não tem nada a ver com questões ideológicas, né? Mas a questão é que a gente está cansado, né? De pagar imposto, a gente está cansado de tudo e o retorno de tudo que se faz é pífio em relação à necessidade que a gente tem, né? A gente sabe que o Estado precisa, né? Mas nós também precisamos, né? Nós precisamos desse retorno. E o ano que vem tem eleição para o governo do Estado. Mais então, ainda, né? O governador não é candidato à reeleição, tá? Mas... Olha, nunca se sabe. Nunca se sabe. Em política tudo é possível, né? A Gravataí está brigando também por o pedágio de Morungava, né? Eu tava vendo também hoje. Não quer lá, quer passar mais adiante. Ou seja, ninguém quer, todo mundo quer o pedágio, mas que seja na casa do vizinho. É mais ou menos como o presídio. Todo mundo diz, pô, mas é um absurdo, tem que ir esse monte de vagabundo, tem que botar na cadeia e tal. Então vamos botar um presídio. Não, na minha cidade não. Não pode. Não, mas Alvorada, se tivesse 500 km quadrados ou 1.500 que nem Viamão, não teria problema, eu acho, no entendimento. Agora aqui praticamente está dentro da cidade, está muito e a foguetaria e indústrias também, né? Então naquela época foi mais ou menos esse o Mas veja que a dificuldade para que os governos enfrentam, sim. Porque agora a gente está olhando assim do ponto de vista de quem está do lado de cá do balcão. Agora, tu já foi governo, muda a ótica com que tu vê, porque tu te colocar lá no governo do Estado, diz, não, nós também somos contra agora, dizer, como é que eu faço? Como é que eu resolvo a charada? Ser governo não é fácil, né? Não, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Agradar a todos, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil. E com a eleição o ano que vem, e especialmente, eu acho que a CEL tem muita responsabilidade, experiência em liderar esses movimentos, é evitar que se torne um palanque eleitoral. Porque quando os setores tão díspares entre si se unem no mesmo objetivo, porque todos querem ocupar o mesmo palanque. Então, evitar, né, as... Eu já vi o acesso para freeway, eu já vi a caminha do meio, servir de palanque eleitoral para as figuras aí, né? Mas a entidade... Passou a eleição, não falaram mais no assunto, né? A entidade, ela se preserva, né? Ela se mantém de uma forma apartidária, né? A entidade, ela é política por si só, mas o exercício da política é a política empresarial, né? É a política do relacionamento, do desenvolvimento, do crescimento. Mas ela acaba sendo apartidária, né? Então nós não podemos, em hipótese alguma, né? A gente também tem as medidas daquilo que é bom para nós, né? Mas a gente não vai deixar de brigar por nossa classe, né? Tanto na indústria, no comércio e serviços, né? E a gente depende muito aí do poder público para essas decisões, né? E as questões de impostos e leis, né? E de condições para a gente trabalhar também, né? E desenvolver mais, né? Mas é uma união muito boa, né? Para a gente poder fazer, né? Sem levar para esse lado, mas... É um debate profundo, né? É um debate que vai continuar acontecendo aí com todos os setores da sociedade. A gente já está se aproximando do final do nosso encontro de hoje e eu queria ouvir dos senhores aqui na mesa, trazer para a mesa, para nossa discussão, se vocês têm acompanhado aí um assunto que é notícia no Brasil todo, que é o serial killer, né? Que estava fugindo da polícia, o Lázaro. É um desafio aí para a polícia. Os senhores têm acompanhado isso, têm visto? Já são 270 policiais em busca desse cara que está dentro da mata. Memes tem bastante. Chacota, virou de tudo, né? Não, é a maior operação policial nos últimos, não sei quantos policiais, viaturas, até os principais, as celebridades caninas de farejamento foram chamadas para socorrer. Drones, o aparato, né, muito grande. E não sei,
Onde é que anda o... Eu não tenho nada a opinar sobre o Lázaro. Ele ri um pouco, né? Mas ele sabe se com certeza. O que está chamando a atenção também, né? E aí a mente humana, o cérebro, né? Enfim, das pessoas, né? A gente tem que até ficar chateado com isso. Mas o que chama atenção é muita gente nas redes sociais apoiando ele. É um absurdo, uma coisa, não entendo como o ser humano pode ter Vou dar uma notícia para vocês em primeira matou mão. Uma família toda, imagina, né? E tá ali vai haver uma, como é que chama? Uma minissérie. O roteiro está pronto. Vai ter uma minissérie. Mas tu sabe que a favor dele, não a favor dele, né? Mas em relação, ele conhece a região. É a favor da fuga dele, né? Ele favorece a ele porque ele é da região, ele conhece muito a região. Então é diferente de estar escondido numa região onde ele pode ser surpreendido. Talvez seja esse o motivo de ele estar conseguindo se escapar. Ou então falta de competência da polícia de cercar de maneira melhor, né? Nos anos 70, durante aqueles focos guerrilheiros lá no norte e no nordeste, o exército e as forças policiais foram lá e desbarataram, né, o foco guerrilheiro. Araguaia? No Araguaia, né? Então tinha todo um aparato, né, policial, militar para desbaratar. Que nós vamos se meter? E hoje, imagina se fosse um foco guerrilheiro, porque se um está fazendo tudo isso aí, imagina se é uma meia dúzia, né? Tem alguns memes aí extra rolando lá. Lázaro conseguiu reunir mais gente no mato do que Lula nas ruas. Uma crítica ao ex-presidente Lula. São vários memes que estão rolando aí. Agora, achei maldade de dizer que ele que será encontrado num sítio. A gente vai acompanhar agora. Não é meu. Não fala só para quem não é meu sítio. Para quem está em casa entender, quem está aqui também. Deixa eu ver, vamos assistir esse vídeo aqui que é um meme, né? Que eles colocaram na internet. Vamos ver. Bah, isso aí é disparado. Só em casa. A gente vai aproveitar já o gancho. Sabe de uma coisa? Hoje o deputado eu não posso ficar calado com o Lázaro matando tanta gente. É muita morte, muita família. Você não tá vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz. Eu vou deixar um gadareno. Você não tá entendendo ainda? Aquilo é o espírito de gadareno. Os PM de Brasília, a PM de Goiás, de outro estado, não tá conseguindo achar o cara. Você tem de ter os olhos espiritual. Meu amigo, quer que eu diga uma coisa? Eu sou assembleano, rapaz, pentecostal. É 110 anos de Assembleia de Deus. 110 anos de Assembleia de Deus. Lázaro, não sai pra fora, não. E nós vamos lhe encontrar agora, Lázaro. Chega, tá certo? Nós não vamos aceitar. Muito criativo. A gente tá vendo isso na internet, né? Todos os dias. Né? Tem um pouquinho, tá saindo áudio pra quem tá em casa? Tá? O sargento Isidório, do Avante da Bahia, né? Ele disse que vai entrar na luta para capturar o serial killer do DF, do Distrito Federal. Aí, então, sucesso, né? Sucesso na empreitada. Que consiga, de fato, né? Consiga, né? Muito bem, então nós vamos nos aproximando do final do nosso encontro de hoje. Na próxima semana, a gente se reencontra aqui às 21 horas, na próxima terça-feira. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer debater os assuntos da nossa cidade, os assuntos amplos, né, gerais. Prefeito Brum, muito obrigado. Professor Edson Bachinski, presidente da CIAL, obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom? E você que está em casa, valeu, viu, por estar até agora conosco aí acompanhando. Esse vídeo vai ficar salvo na página do Portal Alvoradense. Você pode assistir de novo em outro momento, você pode continuar compartilhando e na próxima semana a gente se encontra. Eu continuo no Portal Alvoradense, na coluna. José Carlos também está lá no Portal Alvoradense, na sua coluna, né? No Portal Alvoradense você pode acompanhar. Acesse www.portalalvoradense.com.br. Um abraço para você, uma boa noite, cuide-se bem e até a próxima semana. Tchau. Boa noite. Boa noite. Abraço.